Olá, seja bem-vindo, tudo bem? Meu nome é Renato Alves e neste vídeo eu quero conversar com você sobre alguns problemas que ocorrem todas as vezes que os pais desejam fazer seus filhos estudarem, todas as vezes que um professor precisa enfrentar uma sala de aula cheia de jovens. A gente vai falar um pouquinho sobre como motivar, como incentivar essas crianças para os estudos. Eu sou autor do livro Não Pergunte Se Ele Estudou. Este livro de minha autoria, ele é um livro que tem sido um tremendo sucesso na internet, na Amazon, chegou a primeiro lugar entre os mais vendidos da Amazon. Isso demonstra o quanto o tema é importante, como despertar nos filhos o interesse e a motivação nos estudos. Meu nome, como eu disse, é Renato Alves, eu fui o primeiro recordista brasileiro de memória. Eu sempre me denomino como um ex-esquecido, uma pessoa que tinha uma dificuldade incrível de memorização, tinha um déficit incrível de aprendizagem. Quando assistia uma aula, esquecia tudo. Quando lia um livro, lia um texto, lia uma apostila, fazia a leitura na sequência, acabava esquecendo tudo isso. E esse tipo de problema ele me frustrava muito como estudante. Por quê? Um aluno que estuda e que depois não lembra do que foi estudado, obviamente ele acaba tendo problemas com as notas. E eu tinha aquela frustração de não conseguir tirar as notas que eu precisava, que eu desejava, e me achava um estudante medíocre ou até abaixo da média. Me achava totalmente incompetente para os estudos. E, bom, esse problema de esquecimento afetava também, depois, um pouco mais crescido da minha vida profissional. Desde garoto sempre tinha, antes de conhecermos o chamado déficit de atenção, já me achava muito esquecido. E isso acabava afetando na profissão, pois era esquecido, esquecimento gerava prejuízo financeiro, gerava prejuízo moral junto aos meus patrões, né? Perda de tempo. E um dia, para me ajudar com tudo isso, um amigo me deu de presente um remédio para a memória. Chamava-se Remédio para a Memória, um livro. Era um livro de memorização de um americano chamado Harry Lorayne, e nesse livro ele ensinava como usar a memória de uma forma mais eficiente, de uma forma mais inteligente. Lorayne, só para você nunca ouviu falar, é um livro da década de 70, ele entrava numa sala com 300 pessoas, por exemplo, ele memorizava o nome das 300 pessoas, né? Assim ele dizia no livro. Ele memorizava sequências com centenas de números, sequências de palavras, enfim, ele fazia o que a gente chama de acrobacias com a memória. Ele era um mnemonista profissional e fazia acrobacias com a memória. Na década de 70, ele era muito famoso nos Estados Unidos em shows de memorização. No Brasil, só fazendo um parêntese aqui, a memorização ela não foi muito bem introduzida. O que a gente tem de registro de uso da memorização no Brasil vem do Padre Quevedo. Ele é um padre midiático, né? Também aí nos anos 90 ele era muito famoso, aparecia em programas de televisão fazendo demonstrações de memória, memorizando datas, memorizando quantidades de informações, mas ele sempre se colocava como um paranormal, né? O Padre Quevedo era o paranormal que conseguia memorizar uma sequência muito grande de informações, tinha uma memória acima da média, né? E a gente que conhece memorização sabe que o que ele utilizava na verdade eram técnicas mnemônicas, né? E quer dizer, quem assistia ao Padre Quevedo acabava tendo aquela percepção, poxa, eu não consigo fazer isso porque isso aí é um fenômeno paranormal. E a memorização também, uma pessoa que ficou muito conhecida pela boa memória é o político Paulo Maluf. Também ele tem alguns créditos que se atribui a ele de ir em cidades depois de anos e conseguir lembrar do nome das pessoas, e ele atribui isso a uma boa memória, tá? Então, na verdade, essas pessoas elas se colocavam num patamar de pessoas inacessíveis. O poder de memorização deles era um dom divino, e não poderia ser ensinado. Acabou-se então trazendo a memorização sendo mal introduzida no Brasil, e sempre foi vista então como algo mais circense do que científico. E eu consegui, através daquele livro, estudar a memorização,
estudar as diretrizes da técnica da memorização, aplicar aquele conteúdo em meus estudos e comecei a melhorar os meus resultados. Então, veja que interessante, eu comecei a perceber que nós não temos um problema de memória, nós só não aprendemos a usar a memória com eficiência ou com inteligência. E isso tem faltado muito, e essa tem sido a minha luta ao longo desses anos. São 17 anos que eu tenho rodando todo o Brasil, ministrando treinamentos, ministrando palestras, workshops sobre memorização, e a minha luta é mostrar para os professores, mostrar para as escolas que a memória ela é um fator essencial na aprendizagem. Então, se a pessoa não consegue memorizar aquilo que está aprendendo, e memorizar não é sinônimo de decorar, memorizar é aprender de fato, é você no dia seguinte lembrar daquilo, é você no dia da prova lembrar do que foi compreendido, é você ter condições, numa roda de amigos, de discutir com propriedade aquilo que você aprendeu. Esse tipo de memorização muito se confunde com decoreba. E decoreba é diferente. Decorar o que é? Você pega um texto, por exemplo, e você fica lendo e relendo várias vezes até a saturação das nossas memórias de trabalho ou memórias operacionais. O decoreba funciona, só que não é a melhor estratégia de memorização que existe, porque acaba gerando muitos problemas. Um deles é, quando você está decorando, você não consegue prestar atenção em outras atividades, quer dizer, você tem que ter uma dedicação exclusiva para aquilo que você está decorando. E o segundo ponto é o prazo de validade. Quem recorre ao decoreba, muitas vezes recorre para esquecer depois. Então acaba se gerando um problema mais sério ainda, porque o que você aprende hoje, estuda hoje, memoriza hoje, tá? Decora hoje, faz a prova. A curto prazo você resolveu um problema, você fez a prova. Mas a médio e longo prazo, quando você busca na memória, você acaba não lembrando de mais nada. Então o que acontece hoje com as pessoas que recorrem ao decoreba são aqueles estudantes que passam a fase do ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, decorando para tirar nota. E aí a hora que ele vai enfrentar um Enem, a hora que ele vai enfrentar um vestibular, ele acaba não lembrando, obviamente, daquilo que ele decorou, ele não vai lembrar tanto, e acaba aí engrossando a fileira das pessoas que buscam os cursos preparatórios, onde em um ano ele vai tentar lembrar daquilo que tentou aprender em 5 anos. Então, o que está acontecendo hoje, na minha visão, é que as pessoas não sabem usar a memória com eficiência, não conseguem utilizar a memória com inteligência e acabam muitas vezes se frustrando. Então, eu tenho uma experiência bem bacana para contar neste livro aqui, eu não pergunte se ele estudou, que é Como Despertar nos Filhos o Interesse e a Motivação nos Estudos. O que me fez escolher esse título do livro foi uma passagem que tive na minha vida. Minha mãe, quando era criança, ela vivia dizendo: vai estudar, moleque, eu quero ver você e seus irmãos estudando, todo mundo para a mesa. Bom, eu não sabia estudar, mas a minha mãe queria me ver na mesa. Então eu obedecia, eu ia para a mesa, abria o livro, fazia ali uma cara de conteúdo e eu fingia que estava estudando. E na verdade, esse fingir que estava estudando, eu colocava um gibi ali no meio do livro e ficava lendo gibi, né? A minha mãe achava que eu estava estudando, não pegava no meu pé. Eu fingia que estava estudando, não levava bronca. Tudo certo nessa história? Não, tudo errado. Por quê? Porque as mensagens que ficam na cabeça de uma criança que finge que estuda são as piores mensagens. Porque eu ficava ali deduzindo: poxa, minha mãe manda eu estudar, mas eu não sei estudar. Talvez eu seja burro. Essa era a minha dedução. Porque ela manda eu estudar biologia, mas eu não sei estudar biologia. É porque eu sou burro para biologia. Ela pede para estudar matemática, mas eu não sei como se estuda matemática, porque eu sou um burro específico
em matemática. Então o que acontece? Toda vez que você força uma pessoa a fazer aquilo que ela não sabe, mas você insiste e ela não sabe, mas você insiste e ela não sabe, você acaba o quê? Mexendo e matando a autoestima dessa pessoa. Porque você insiste e ela não sabe fazer, ela vai se achando incapaz, incompetente, burra, né? E é triste você ouvir de uma criança de 10 anos, ô pai, ô mãe, eu odeio estudar. Quando no fundo ela apenas não sabe como, né? Então ao invés de perguntar ao seu pai, ao seu filho, se ele estudou, eu recomendo no livro, não pergunte se ele estudou, pergunte se ele sabe estudar, em primeiro lugar. Né? Se ele não, faça essa pergunta, experimente fazer isso, hoje mesmo essa pergunta. Né? Pega o seu filho estudando, filho, o que você está estudando? Ah, aqui mãe, estou estudando biologia. Faça a pergunta, e você sabe estudar biologia, filho? E pode ser que ele vire para você e diga, não. E pode ser que você pense, caramba, eu também não. Quer dizer, olha onde está o problema, né? Quer dizer, se você força ele fazer aquilo que ele não sabe, você vai matando a autoestima. E aí acaba se gerando esse problema onde o filho não sabe estudar, o pai cobra para que ele faça aquilo que ele não sabe fazer, e toda vez que você coloca pressão numa criança para ela estudar, você acaba gerando uma resistência, e essa resistência acaba muitas vezes desestimulando a criança para os estudos. Então não pergunte ao seu filho se ele estudou, pergunte se ele sabe estudar. Pergunte se ele sabe estudar aquela matéria. Se ele não souber, ensine-o a estudar, para depois cobrar. Se você é um professor, é a mesma coisa, ensine o aluno a estudar. Então eu sou um professor de biologia, legal. No primeiro dia de aula, gente, eu sou um professor de biologia, então eu vou primeiro ensinar a estudar biologia, para que eu possa exigir dos meus alunos que eles estudem biologia. Faz sentido isso? Agora, o que acontece hoje no padrão? Qual é o padrão? O aluno, ele diz assim, o professor ele diz assim, essa é a minha prova, essa é a matéria e essa é a data da prova. Vá para casa e estuda. Mas aí você tem um outro problema. A maioria dos estudantes não sabem estudar. A gente tem uma empresa de pesquisa que a gente fez algumas pesquisas também para lançar esse livro, Não Pergunte Se Ele Estudou, e uma dessas pesquisas nós fizemos um levantamento com 300 estudantes sobre os métodos de estudo, se eles sabiam ou não estudar. O resultado dessa pesquisa foi que 92% dos estudantes entrevistados não sabiam estudar. E você pode até fazer esse teste na sua escola, na sua sala de aula, se você é um professor, né? Pergunta aos estudantes se eles sabem estudar, né? Você sabe estudar? De repente você escuta ali, olha, eu sei. Aí você sabe, não sei. E você, também não sei. E você? Eu sei. Aí você pergunta, e como é que se estuda? Talvez a próxima resposta seja, não sei. Né? Por quê? Porque a maioria dos estudantes não tem parâmetros de estudo, eles não sabem como é estudar, eles não sabem o que é estudar. Então eles pegam um livro, ficam lendo e relendo diversas vezes uma mesma matéria até saturar as memórias operacionais. Então isso para eles é estudar, não é um aprendizado, não é uma técnica, um método de aprendizagem ali que eles consigam aplicar. Isso é muito ruim para os colégios, porque quando você tem um aluno que não sabe estudar, você tem um aluno desmotivado para os estudos. Quando você soma isso, um professor que não veste a camisa, um professor que está ali apenas para cumprir horário e não está muito preocupado se o aluno está aprendendo ou não, porque o dele ele está recebendo, está ganhando, pior ainda. Quando você tem um professor terrorista em sala de aula, como eu recebo muitos e-mails de alunos desesperados com seus professores terroristas, professores que dão matérias, chega na hora da prova, faz ameaça e ameaça e ameaça. E talvez você saiba, ou talvez não saiba, que quando você abala o sistema emocional de um estudante, ele acaba tendo os famosos lapsos de memória. Então esses professores terroristas, professores despreparados, professores que não estão preocupados, tá? Tudo isso, e um aluno desmotivado, tá? Acaba gerando o quê? A evasão escolar. Então você tem aquele negócio, eu finjo que dou aula, você finge que aprende, e assim a gente vai tocando
esse ano até o término e o ano seguinte é a mesma coisa, ou você tem uma evasão escolar, um aluno que simplesmente desiste de estudar frustrado, decepcionado, porque ele acha que o problema está nele e o problema na verdade está no sistema. Tá? Então, na verdade, a evasão escolar evidentemente causa prejuízo. Hoje as escolas particulares, tem universidades particulares que me contratam para fazer palestras de aulas inaugurais de cursos, de cursinho preparatório ou do curso superior. Por quê? Porque a gente ensina aos estudantes a estudar com técnicas de memorização. Porque a técnica de memorização ela acaba tendo uma variação muito lúdica, ela é divertida, ela é desafiadora, ela é criativa e acaba gerando no aluno um interesse muito legal. A gente tem experiências, por exemplo, de alunos que memorizam a tabela periódica inteira. Quando eu faço esse tipo de apresentação em sala de aula, em escolas, a gente memoriza a tabela periódica inteira em pouco mais de 30 minutos. Agora, um aluno que sabe a tabela periódica inteira, na ponta da língua, na ponta da memória, ele vai ter mais motivação para uma aula de química? Com toda certeza. Né? Com toda certeza. Então ele vai ter mais motivação, o professor está explicando, isso facilita a vida dele e do professor, porque o professor está explicando a matéria, ele já sabe do que se trata, não fica melhor dessa maneira? Então eu tenho feito esses cursos inaugurais em cursinhos, em faculdades, em colégios, porque se eu ensino o estudante a aprender logo nos primeiros dias de aula, ele começa a estudar seguindo uma metodologia, seguindo as regras corretas. No dia da prova ele tira a nota que ele precisa, e tirando a nota que ele precisa ele fica feliz, ele fica motivado, ele se acha capaz, ele melhora a autoestima dele e ele tem pique para seguir por mais um semestre, depois mais um semestre, até que ele conclui o curso com distinção e louvor. Então ele sabe que ele aprendeu de fato, que ele conhece o assunto. Quando isso não acontece e vai se empurrando com a barriga, você tem um prejuízo muito grande. Você pega uma universidade com um bom curso, que começa com uma sala de 100 alunos no primeiro ano, lá no último ano você termina com 30, com 20. Então olha o tamanho do prejuízo. E para o estudante desistir, e eu fui estudante, você foi estudante também, para o estudante desistir é muito fácil. Basta ele não estar indo bem, basta ele não estar indo bem e ter que pagar uma mensalidade numa universidade, é muito fácil para ele desistir, para ele trancar o curso, para ele deixar para fazer depois. E se você investigar a causa, se você buscar lá no CERN, lá no início, qual é a causa do problema, você vai encontrar ali, com certeza, um déficit de atenção, um déficit de memória e uma falta de motivação para os estudos. Então, falta de interesse nos estudos. Agora, é sempre bom frisar qual é a causa da falta de interesse. Está exatamente no fato do estudante não saber estudar. Então, daqueles 300 estudantes, 92% não sabia estudar. E pasme você, todos os 300 eram universitários. Então, a coisa vem errada no ensino fundamental, vem errada no ensino médio, continua errada na universidade. A pessoa recebe um diploma, coloca na parede, olha para aquele diploma e no fundo, ela não fica muitas vezes feliz, porque ela não sabe que não houve ali mérito, ela foi simplesmente empurrando com a barriga até conseguir aquele título. Então hoje a gente tem esse problema muito grande, onde as escolas e universidades particulares têm sofrido um prejuízo enorme, porque tem ali estudantes desmotivados e mal orientados, e as escolas públicas têm muitas vezes falta de infraestrutura, falta de professores. Os poucos professores que vestem a camisa não dão conta de uma demanda muito grande e a gente acaba tendo um cenário caótico na educação no Brasil, onde eu recebo e-mails de pessoas que tentam passar em concursos públicos, e-mails assim, sem a menor condição, você vê que a pessoa não tem a menor condição de ser aprovada. Então, a gente tem que ter em mente quais são as principais causas
da dificuldade de aprendizado dos alunos. Então, no livro Não Pergunte Se Ele Estudou, eu tento traçar esse caminho de buscar quais são as possíveis causas disso, e a principal delas é o fato do estudante não saber estudar, né? E como a gente consegue corrigir isso usando uma metodologia mais acessível, que é a memorização e também a concentração. E os pais também eles têm uma porcentagem muito grande nisto, quando a criança está naquele período de alfabetização. Uma das fases mais lindas que acontece, uma das transições mais lindas que acontecem na história de um ser humano, na minha opinião, é o momento em que o estudante ele aprende a ler, que uma pessoa aprende a ler. Quando uma pessoa aprende a ler, acontece na vida dela uma transformação, né? Acontece na vida dela uma espécie cai aquele véu, aquela cortina, e ela começa a entender as coisas, ela passa a ler as placas, e esse momento os pais têm perdido, esse momento mágico da descoberta da leitura, os pais deixam passar despercebido, quando eles deveriam, na verdade, criar ainda mais incentivo, vibrar com a criança. Por exemplo, lá na minha casa, todas as noites, quando a gente leva o Miguel para dormir, a gente tem um filho de 6 anos, está sendo alfabetizado, então todas as noites, quando a gente vai dormir, tá, ele vai dormir com o pai ou com a mãe lendo um livro para ele. Então, a gente tem uma historinha, né, a gente lê livros com várias historinhas curtas, todas as noites uma historinha diferente, né, e a gente percebe a incrível capacidade de memorização de uma criança. Então a gente está lá na 10ª historinha, ele ainda lembra o nome dos personagens, assim, das cenas, dos acontecimentos lá da primeira história que foi contada há 10, 12 dias atrás. Então a criança ela tem uma memória super estimulada, ela está sempre atenta, ela está 100% no presente, ali percebendo isso. Então o pai e a mãe tem que pegar esse momento mágico da descoberta da leitura, tá, e ler mais, incentivar e mostrar e ensinar com alegria. Você não pode fazer da hora da tarefa da criança, aquela horinha de fazer a tarefa, vamos fazer a tarefa de amanhã, tá? Você não pode descarregar o seu estresse do dia na criança, porque ela não está conseguindo fazer uma letrinha, porque ela está com dificuldade de desenhar um número. A gente não pode descarregar isso na criança. A gente tem que fazer aquilo, se desligar totalmente dos problemas da empresa, dos problemas do dia a dia, e ali você tem que ser totalmente atento, totalmente solícito à dificuldade da criança, entender que ela está numa fase de aprendizagem, tem que ter carinho, tá, em fazer os exercícios, as tarefinhas, se divertir, tem que ser um momento de alegria. Porque se você começa a gritar, se você começa a xingar, se você começa você vai desestimulando a criança, né? E esse falta de estímulo acaba gerando o quê? Frases tristes de ouvir, né? O pai, a mãe, ouvindo a criança dizer: ah, mãe, ô pai, eu odeio estudar. E no fundo ela não odeia estudar, ela só não está sendo muito bem encaminhada. Então, da mesma forma que a criança brinca com um brinquedo, ensine-a a brincar com as palavras, a brincar com os números, a brincar com os textos. Bom, e um outro público que eu trabalho muito são os chamados concurseiros ou concursandos, né? Essas pessoas que estão se preparando para fazer concurso público também frequentam muito as minhas palestras, e eu ensino a elas o que também todo estudante deveria levar em consideração. Eu ensino a fazer o chamado plano de estudo. O que é o plano de estudo? Todo estudante deveria ter um plano de estudos. Existe algo mais desanimador do que você pegar uma pilha de livros dessa altura e dizer assim: Cristo, por onde eu começo? Tem algo mais desanimador do que isso? Então o que acontece? Cristo não vai responder. Você vai ter que saber. E no dia seguinte, volta a ladainha, né? E hoje, Cristo, por onde eu começo? Então o que está acontecendo hoje com os nossos estudantes, especialmente de vestibulares de concurso público,
é que eles não têm um modelo de roteiro de estudos para seguir. Então eles pegam todos os dias um pouquinho de hoje estuda 1 hora, amanhã estuda 10 horas, no outro dia estuda 3 horas, no outro dia não estuda 2 dias seguidos. Então o que acontece? A falta de um roteiro de estudos também cria essa falta de estímulo para os estudos. E o nosso limite entre a motivação e a desmotivação e a desistência é muito tênue. Muitas pessoas acabam se desestimulando muito rápido, principalmente quando o assunto é aprendizagem. Só para você ter uma ideia, 2% dos estudantes brasileiros seguem um roteiro de estudos. 2%. Há 17 anos que eu venho pesquisando isso no país, em todas as minhas aulas eu faço pesquisas, 2% dos estudantes seguem um roteiro de estudos. Agora, você acha que faz diferença isso? Com toda certeza faz diferença. Por quê? O plano de estudos, que nada mais é do que você fazer, primeiro, um cronograma do seu dia inteiro, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, e dentro desse cronograma de atividades do dia, você cria um mini cronograma das matérias que você vai estudar. Por quanto tempo você vai estudar, quais são as matérias, por quanto tempo, até quando. Isso cria-se o quê? Um chamado plano de estudos. Esse plano de estudos faz com que você consiga ter a disciplina necessária de seguir esse roteiro de estudos e com isso ir se motivando mais, se animando mais. Então quando você fala em 2% dos estudantes que seguem um roteiro de estudos, você vê como que quase não existe concorrência, em vestibulares e concursos, porque a grande massa estuda ali no bolo, vai fazendo o cursinho, vai pagando, mas não tem um sistema de estudos. Então o plano de estudos também é algo que deveria ser ensinado nas escolas, deve ser ensinado aos nossos filhos, para que eles consigam todos os dias, segunda-feira, hoje eu tenho que rever essa matéria, essa outra matéria, aquela matéria, e com isso ele consegue ter muito mais compreensão, e muito mais resultados na hora das provas. Isso vai ganhando o quê? Muito mais motivação. Então quando você tem um aluno que sabe estudar, fica muito mais fácil para ele conquistar esse objetivo. Um outro problema que a gente percebe hoje em dia é o chamado déficit de atenção. Hoje, déficit de atenção é a mesma coisa que uma dor de cabeça, quer dizer, parece que todo mundo tem déficit de atenção. E a gente tem sempre que tentar verificar se existe de fato uma criança com déficit de atenção ou se esse déficit de atenção não é simplesmente uma síndrome do pensamento acelerado. E normalmente, em 2%, 2 em cada 100 jovens têm a hiperatividade, o déficit de atenção, TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ou seja, é quase raro encontrar uma pessoa com um legítimo distúrbio de atenção. O que nós temos na maioria dos casos são jovens com a síndrome do pensamento acelerado, uma síndrome gerada pelo excesso de estímulo que a televisão fornece, que a internet fornece, aquele hábito de ficar o tempo todo ali conectado. Então, quando você tem uma troca muito rápida de quadros, que é o que a internet favorece, quando você vai navegando na internet, mudando as páginas, a própria televisão, a linguagem da televisão, isso acaba gerando o quê? Fazendo com que seu cérebro se habitue a isto, e você acaba muitas vezes tendo um pensamento mais acelerado. Você consegue multiplicar a sua capacidade de atenção em vários pontos. Então, não existe a falta de atenção, existe uma atenção potencializada por um cérebro que trabalha em paralelo e distribuído, ou seja, o cérebro ele consegue realizar várias tarefas simultaneamente, porém na sua velocidade. Então o cérebro humano ele não é rápido, mas ele executa muitas tarefas ao mesmo tempo. Então hoje você tem aquele estudante multitela, que eles chamam de multitela, está aqui no tablet ou no computador, mas ao mesmo tempo ele está ali olhando a televisão, está atento a algumas outras coisas. Isso faz com que o seu padrão cerebral ele ganhe um ritmo maior, uma frequência maior, mas a aula não acompanhou isso, A aula ela continua sendo muitas vezes aquele monólogo do professor
ali na frente, falando, explicando. Então, como é que você concorre com isso? Como é que você concorre com... Como é que seu cérebro consegue lidar com duas velocidades de aprendizagem completamente diferentes? Uma altamente veloz e estimulante, e a outra monótona, que exige pausa, que exige reflexão. Então, o professor agora tem esse grande desafio de tentar trazer essa geração que já nasce com e-mail, que já nasce com o computador, que já nasce com o tablet, que já nasce com o e-mail. Como é que você vai conduzir uma aula com essas pessoas? E outro grande problema que eu discuto no livro é o papel da tecnologia também nos estudos. Porque não adianta nada eu ter um colégio particular com uma mega sala, né, de alta tecnologia, onde cada aluno tem o seu tablet. Tá? Você está fomentando ali o quê? Conhecimento ou meros pesquisadores de Google? Porque o fato de você ter acesso ao acervo mundial, ter acesso ao conhecimento mundial através da internet, não implica que você está aprendendo de fato. Aquela análise crítica é necessária. Então, é você fazer uma leitura crítica, você fazer uma pausa, você fazer uma reflexão, explicar aquilo, faz com que o nosso córtex, nosso cérebro receba mais sangue, nosso córtex pré-frontal seja estimulado e você tenha mais ramificação, produza mais neurônios. Agora, quando a gente não tem essa estimulação, a função do equipamento eletrônico é simplesmente copiar e colar, né, ou fazer uma pesquisa para uma leitura usando memórias de curto prazo, quer dizer, o aluno ele resolve, como eu disse no início, uma questão de curto prazo, mas um problema maior ele acaba permanecendo. Então, a tecnologia, será que ela está sendo algo que auxilia ou será que ela está começando a prejudicar o aprendizado? A gente tem que saber usar a ferramenta, propondo ao aluno que ele faça seminários, que ele monte os grupos e apresente seminários, roda de discussão em salas de aula, para que o aluno consiga expor aquilo que ele aprendeu através da tecnologia. Aí sim, ele estaria fazendo um bom uso daquele equipamento, consolidando nas memórias aquilo que ele aprendeu. Se não houver essa consolidação, como eu já disse no início, ele acaba achando que tem uma memória ruim, acaba refletindo nas notas, né, e ele acaba muitas vezes desistindo de estudar. Né? Isso pode ser ruim para o próprio futuro dele, para o próprio futuro de um país, né, onde a educação acaba não sendo tão privilegiada. Então a gente tem esse problema do aluno que não sabe estudar, o porquê ele não sabe estudar, e aí uma das causas que eu aponto aqui é a falta de método de estudo. Esses métodos deveriam ser passados em cada fase acadêmica. No ensino fundamental tem essas matérias e tem esse método de estudo. No ensino médio você vai conhecer essas matérias e tem esse método de estudo. Na universidade o senhor vai conhecer essas matérias e você tem aqui o método de estudo para essas matérias. Né? Todos os métodos de estudo devem privilegiar a memorização. Por quê? Porque a memória é o que derruba a maioria dos estudantes. Eu tenho, como eu já disse, a experiência com os concurseiros. A maioria dos estudantes, quando eles dizem que não passaram, eles relatam que quase passou, faltou uma questão, não lembrei, esqueci, o verbo esquecer e lembrar, normalmente são os verbos mais pronunciados quando a gente busca a explicação pelo fato da pessoa não tenha passado ali. Então, dentro dos métodos de estudo, tem que ser passado métodos de memorização para o aluno. Sem a memória, o aluno não entende o que está sendo passado. Sem a memória, ele não consegue fazer associações com novos conhecimentos, os antigos, para poder adquirir um novo conhecimento. Então, a memória, que aqui no nosso país ela é desprezada, né, dentro da área acadêmica, porque acha-se que memorizar é decorar, e não é isso. Memorizar, pelo menos a forma como eu tenho transmitido para os meus alunos, é aprender com qualidade, consolidação e formação de memórias de longo prazo. Tá? Isso garante uma tranquilidade, isso afasta a ansiedade nos estudos e faz com que esse aluno consiga conduzir melhor a sua aprendizagem. O aluno que sabe estudar, ele avança, independente da escola, independente do professor.
O aluno que sabe estudar pode estudar numa escola pública sem estrutura, mas ele consegue se qualificar sozinho e consegue atingir os seus objetivos, por mais ambiciosos que sejam. Exemplo é o que não falta na televisão, de pessoas que moravam nas ruas, pessoas que não tinham menor condição, estudavam em escolas públicas capengas e conseguiram altos cargos e conseguiram passar em concurso simplesmente porque sabiam estudar, independente da escola, independente do professor. Quando você sabe estudar, você avança naturalmente.